Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francinese de História e estou passando aqui para explicar a nossa atividade dessa semana. Bom, como eu havia dito a vocês, aquela nossa atividade da primeira semana vocês encerraram, certo? Na quinta questão, aqui acima, certo? E hoje nós daremos continuidade para encerrar essa parte sobre a importância de se estudar a história, certo? Semana que vem já iniciaremos o assunto, os conteúdos sobre pré-história. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, e antes disso, lembrando que quem ainda não fez atividades, faça, por favor, porque é importante a participação de vocês, certo? E eu estou aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Fiquem à vontade, viu? Então, para finalizar essa nossa parte aqui, temos aqui o texto, finalizando, certo? Eu vou ler aqui para vocês de forma breve, para que o vídeo não fique muito longo e com isso o formato fique grande e de difícil acesso para vocês, certo? Então vou ler aqui e em seguida eu vou explicar a atividade. Prestem atenção. Bom, o texto aí diz o seguinte: texto para a segunda semana, que é essa semana aqui que se inicia, certo? Mas qual o conceito de história? História é tudo o que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio define história de forma tradicional, como narrativa de fatos e conhecimentos adquiridos pela tradição ou por documentos. História, na verdade, pessoal, e de uma forma assim que venha a atender todas as civilizações, todas as sociedades, todas as pessoas, todo o homem ao longo de sua história no tempo, é narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Bom, como vocês podem ver aqui, pessoal, esse é um conceito tradicional de história. Como assim, professor, tradicional? Um conceito que foi muito utilizado no passado e que muitos historiadores do passado, assim quando a história começou a se tornar ciência, que foi por volta dos anos de 1880, 90, ou seja, século XIX, esse conceito ficou bastante utilizado. Só que para a nossa realidade atual, para nós hoje, a história é mais do que isso. Não são apenas fatos relevantes de pessoas e atores importantes. São fatos do cotidiano das pessoas. A nossa vida, a história de nossa vida, o relato oral da nossa vida, da nossa comunidade, como eu já havia dito, e volto a repetir novamente, o nosso município, por exemplo, de Conde, certo? Esses fatos são importantes. Não apenas aqueles fatos de personagens importantes, famosos, ou de países ou grandes mudanças. Esses fatos também são importantes, mas os relatos de atores como nós, você, aluno, eu, professor, nossa comunidade de Conde, nossa cidade, são sim fatos e que fazem parte da história de um povo, da história de uma comunidade, certo? Aí vem aí novamente os balãozinhos, correto? Então, história é um processo dinâmico, certo? É uma narração de fatos, é a ciência dos homens no seu tempo, como a gente já havia dito, estuda o passado, passado da humanidade, e o historiador se apodera desse passado através dos vestígios deixados pelo homem e escreve a história de forma crítica, narra a história de forma a se aproximar o mais possível da realidade, mas não existe uma história verdadeira, uma história que seja 100% pessoal.
retratando o que aconteceu. O que os historiadores tentam é se aproximar o máximo possível. E isso sempre vem se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, de repente se encontra outra fonte para explicar como é que o homem da pré-história viveu. Aí, a partir dessa nova fonte, o historiador vai lá e reescreve a história do homem da pré-história. A partir dessa nova fonte, ele encontra uma nova realidade ou faz confirmar aquilo que eu já tinha escrito, certo? É isso que eu quero deixar claro para vocês, é que não existe uma história totalmente perfeita, uma história que venha totalmente dizer a verdade. Ela tenta de todo modo possível se aproximar, certo, da realidade. Mas é uma ciência que utiliza o método e esse método são as fontes históricas, como eu já havia dito aqui a vocês. E também dentro desse balãozinho aí, dentro dessa artezinha aí que vocês estão vendo aí no texto, tem dizendo o seguinte, em vermelho: estuda a ação dos homens, exatamente. A ação dos homens ao longo do tempo em interagindo, pessoal, com o meio que ele vive, certo? Para sobreviver, seja através da caça, da pesca, construindo suas casas, que são suas moradias, através da agricultura, enfim, ela vai estudar a ação do homem, porque é a ação do homem que deixa os vestígios, e os vestígios são nossas fontes históricas, correto? Aí novamente temos a definição de fontes históricas, que são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens, como eu acabei de dizer a vocês. Fontes históricas podem ser fontes escritas, que são as fontes materiais, certo? Documentos oficiais como contratos, registros contábeis, registros de cartórios, publicações científicas, letras de músicas e etc. E fontes orais, que são as fontes imateriais da história, que pode ser um relato oral do seu avô, do seu pai, contando a história de sua família ou de sua comunidade, uma dança, uma música, certo? Tudo isso são fontes imateriais e nesse caso aqui o relato oral é uma fonte oral, certo? Que é uma fonte importante também. Aí, fontes orais são as entrevistas, os relatos, os causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. Todos os bens móveis e imóveis naturais que possuam um valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem seu patrimônio histórico. E o que é patrimônio histórico, professor? É tudo isso aí. É tudo aquilo que nos representa, simboliza nossa sociedade, certo? Seja uma forma de dança, que aí já é um patrimônio imaterial, seja uma música, seja a capoeira, seja o coco, seja o congo, essas formas de expressões artísticas e culturais, o forró, tudo isso é parte do nosso patrimônio, assim como uma escola, um hospital, um prédio histórico, certo? Do século passado. Tudo isso faz parte do nosso patrimônio, certo, pessoal? Então, finalizando aqui a parte da explicação do texto, vamos aqui à atividade. Atividade para a segunda semana. Não sei se vocês estão vendo aí. Está aqui, ó, certo? Atividade para a segunda semana. Deixa eu diminuir aqui um pouco, que ficou cortando aqui. Ok, pronto. A atividade dessa semana temos 5 questões, novamente. E está pedindo o seguinte: vocês estão com o caderno, certo? E vocês vão responder aí mesmo no caderno de atividades. Caso não dê para responder aqui, vocês fazem aquilo que eu disse a vocês. Pegam uma folha do caderno, coloca a resposta, destaque e anexe junto com o caderno de atividade. E depois tira uma foto e envie para o meu privado para eu corrigir, certo, pessoal? Aí o número 1 diz o seguinte: segundo o texto, quem é que interpreta os fatos históricos, analisa registros que foram deixados, estuda documentos e fontes históricas e busca vestígios que possam fornecer informações a investigações. Aí vem as opções: A, o arqueólogo; B, o antropólogo; C, o biólogo; D, o historiador. 2. O que são fontes históricas? Vocês vão procurar no texto, já expliquei aqui a vocês, e vocês vão responder. 3.
Assinale F para as afirmações falsas e V para as verdadeiras. Aí vocês vão botar F quando uma afirmação for falsa e V quando uma afirmação for verdadeira sobre os estudos de história, certo? Aí vem aí. Escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, registros contábeis, registros de cartórios, publicações científicas, letras de música são consideradas fontes históricas, verdadeiro ou falso. Aí vocês vão marcar. E assim nas outras alternativas também. Vocês vão botar F ou V, certo? Indo para o número 4, ele diz o seguinte: ao trabalhar com o relato de pessoas, o historiador está utilizando uma fonte. E qual fonte é essa? Aí vocês vão marcar aí. É A, oral, B, textual, C, visual, D, mídia interativa? Qual dessas? Certo? Quinta, o aluno deverá produzir um pequeno texto sobre a história de sua vida, utilizando como fonte de informações, registros fotográficos e relatos orais. É importante ressaltar que nesta atividade você, querido aluno, é o historiador e sua narrativa deve ser com base nas suas fontes utilizadas, certo? Essa parte aqui vocês vão escrever uma pequena história sobre a vida de vocês, a infância de vocês, onde vocês moram, certo? Fiquem à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aqui no privado. Estou aguardando vocês, viu? Até mais.